Nós estamos hoje divulgando algumas ações de manutenção da cidade. Diante do quadro gravíssimo que nós encontramos, tendo em vista de que nós estamos com vários contratos, prestadores de serviços inexistentes na cidade. Desde julho, por exemplo, nós estamos sem contrato de manutenção da rede de iluminação pública na cidade. E desde aí foi feito alguns reparos por ações internas, mas desde outubro, depois das eleições, não ocorreu absolutamente nenhuma manutenção da iluminação pública na cidade. Nós temos um quadro de aproximadamente 3.500 reclamações e aproximadamente 6.000 pontos escuros da cidade. Então esse ano nós estamos sem contrato. Nós estamos sem contrato de roçagem. Vocês estão vendo, nós estamos em pleno período de chuvas. Nós tivemos que fazer um esforço aí sobrenatural, juntando o Semasa e a SOSP, para que a gente pudesse, o pessoal nosso próprio, não teve desde junho sem contrato. Então também nós encontramos a situação. Nós estamos sem contrato, terceiro contrato. Combustível. Nós ficamos por um dia, nós conseguimos agora rapidamente fazer o contrato, e por um dia a prefeitura não parou aqui na semana, porque a gente tinha um estoque praticamente zerado de combustível. Inclusive nessa operação de chuva, de atendimento à população, nós tivemos que utilizar o nosso pessoal próprio e teve que fazer racionamento do transporte, porque se a gente utilizasse de fato toda a necessidade, a gente não ia conseguir sequer se locomover. Um transtorno terrível. Nós estamos também... Tem mais 2 contratos precários, que é a manutenção de vias. Você viu que a cidade, mesmo no período que nós estamos de férias, em alguns horários nós estamos com um problema aí terrível aí de congestionamento aqui na cidade. Se a gente não agir rápido, imagina o período de retorno das férias, o que vai acontecer com o Santo André. Nós estamos sem manutenção da Oliveira Lima há 3 anos. Inclusive aquela cobertura está caindo pedaços. Nós vamos ter que imediatamente realizar várias ações. A primeira fase da Oliveira Lima é a revitalização. Vamos cuidar da manutenção da cobertura, restauro, pintura e limpeza. Isso é um custo em torno de R$300 mil. Então já vamos ter o início da segunda quinzena de janeiro. E depois da segunda fase nós vamos fazer uma revitalização do centro com a inclusão da Praça do Carmo, custo ainda não estimado, mas a cobertura do restante do calçadão vamos iniciar nessa segunda fase. Não sei se vocês passaram o Boulevard Itambé. Algo vergonhoso, período de chuva agora, buracos, uma coisa que dá vergonha para a cidade de Santo André, tem ali ao lado da estação, passou inclusive todo esse período de Natal, Ano Novo, situação caótica. Então nós tivemos um compromisso, já temos 2 orçamentos, que variam de 700 a 1.200.000. Esse projeto será finalizado até a segunda quinzena de janeiro, esses 100 dias, portanto, será feito o lançamento em fevereiro do edital para ele fazer a revitalização de todo o nosso Boulevard Itambé. Deveria ser um portal da cidade, algo vergonhoso. Passa por cobertura também, Grande? Principalmente a cobertura. Principalmente a cobertura. Esse orçamento é da cobertura. Nós temos a roçagem, que é do TPAV. Nós temos em Santo André 589 praças e canteiros. Estamos com 10 parques municipais, ou seja, nós temos cerca de 1 milhão de metros quadrados de roçados que nós vamos fazer por mês. Desde julho está sem manutenção contratada e o contrato já homologado com o início do serviço para a próxima semana. Então, felizmente, nós vamos ter essa prestadora de serviço, algo em torno de 9.600.000 anuais, um contrato até 5 anos. Então, esperamos que rapidamente a gente tenha essa solução aí, que a cidade está, o mato
Na verdade, as pessoas estão atrapalhando o mato na cidade. Estádio Bruno Daniel. Vamos ter três fases. A primeira, que ela é emergencial, que já está inclusive em andamento, para a gente poder abrir os portões do estádio já no primeiro jogo do Santo André, que vai disputar no próximo dia 23. Então, uma boa notícia para a cidade, depois de mais de um ano, dia 23 de janeiro. Depois de um ano, o estádio interditado, situação vergonhosa, o time jogando em estádio emprestado, então a gente já retoma uma pequena intervenção emergencial, já temos autorização da Federação Paulista, então nós vamos confirmando aí o primeiro jogo do Santo André, de portões abertos. Meu secretariado não foi convidado, foi convocado para estar lá. Bruno, qual que é essa primeira intervenção? Essa primeira intervenção é basicamente uma manutenção, né? Basicamente a manutenção do elevador, pintura, gramados sanitários, recuperando o sistema de irrigação e além de manutenção de todo o espaço. Aquela área ainda vai ficar interditada, que aí vai na segunda fase. Essa fase vai um custo baixo, 150 mil aproximadamente. Primeira? Prevenção. Depois eu passo para vocês, tá, gente? Essa listagem, todos os valores. Perfeito. Bom, depois na segunda fase nós vamos ter um plano de intervenção de obras. Vamos aumentar a capacidade do estádio, que hoje está em torno de 7 mil. Nós vamos dobrar no mínimo essa capacidade, em torno de no mínimo de 15 mil lugares, e podemos chegar até 20 mil lugares. Ou seja, vamos fazer alguma intervenção naquela parte que foi derrubada, né? Ainda na segunda fase, não é a definitiva. Essa exigência, inclusive, foi da federação, né, para que a gente possa receber as torcidas ficarem separadas. Essa segunda fase, nós podemos dizer daqui a 60 dias. Apresentação do projeto. Vamos apresentar, iniciando pela apresentação do projeto, né? Então, tem um processo licitatório a ser encaminhado. Um custo em torno de 2 milhões de reais, nós temos já no orçamento, está previsto, nessa segunda fase. Tá? E a terceira fase é a cobertura e construção de novos vestiários. Então, nós estamos falando daquilo que nós temos em mente, que é transformar o Bruno Daniel numa arena de multiuso. Esse é um projeto que a gente vai terminar essas intervenções aí emergenciais, porque senão nós vamos perder a possibilidade até de continuar jogando, utilizando o estádio. É compromisso que nós estamos tendo com a federação e com a cidade. Bom, nessas três fases. E nós vamos trabalhar num projeto de fôlego, fazer uma parceria pública-privada, no sentido de construir, de fato, uma arena multiuso em Santo André. A parte mais importante é que diz respeito à questão da segurança, que diz respeito, sobretudo, à iluminação pública. Como eu disse a vocês, nós estamos aí com mais de 6 mil pontos escuros na cidade, são mais de 3.500 reclamações, então nós vamos fazer uma fase emergencial, estamos contratando prestador de serviços, e que estamos estimando aí nesses 4, 5 meses, né, aproximadamente um custo de 2 milhões de reais, e a gente espera já na semana que vem iniciarmos o trabalho de manutenção da iluminação. Se trata de um contrato emergencial, tendo em vista a situação crítica, sobretudo de insegurança, por isso que inclusive o nosso secretário, Coronel Navarro, está aqui com a gente, entre outras coisas. A segunda fase, nós vamos abrir um processo licitatório, que é da manutenção e investimentos para a iluminação pública na cidade. E a terceira fase, nós vamos implementar aquele projeto que a gente apelidou, né, na campanha de banho de luz, que é a troca das atuais lâmpadas por lâmpadas de LED, que são mais econômicas, mais eficientes, mais sustentáveis, e nessa terceira fase. A ideia é da gente entregar, em média, 12 obras por ano, pelo menos uma obra nova na cidade, todo mês, de grande impacto.
E vamos fazer uma intervenção também imediata, que é a frota da Secretaria, da Prefeitura como um todo, ela está muito envelhecida. Então nós vamos também iniciar um processo de renovação da frota e dos equipamentos. Nós precisamos ter investimento novo. Mesmo que tenha o contingenciamento, que é outra coletiva, né? Outra coletiva, que vocês não perguntaram de novo. Então, vou fazer uma outra coletiva, porque a Secretaria de Finanças ela está concluindo, né? Vocês devem imaginar o número de páginas, de folhas, de números que nós estamos preparando, até para a gente, de forma muito transparente, muito clara e detalhada, qual é a real situação financeira, para a gente trabalhar esse ano de 2013 no orçamento, né, que nós recebemos da administração anterior. Então nós estamos com essas medidas, além de que nós temos uma boa notícia, né? Graças a Deus, boa notícia. E nós recebemos aí um recurso para a gente fazer 2 trabalhos aí importantes na área de segurança. Eu queria que... O Paulinho depois pode completar, né? Mas o secretário de Segurança poderia anunciar a referência que nós conseguimos. Bom, senhores, uma boa tarde. Então, o governo Carlos Grana acabou de ser aquinhoado pelo governo federal. São 2 convênios com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. E o dinheiro já foi depositado aí na conta do nosso governo. Então, em breve, aí, a semana que vem, ou em 15 dias aproximadamente, nós vamos iniciar o processo licitatório. O primeiro projeto, né, é o projeto de segurança pública com cidadania, envolvendo 5 bairros do Grande ABC, isso numa primeira fase, de Santo André, isso numa primeira fase, com aquisição de 8 bases comunitárias móveis, 32 rádios transceptores e 20 bicicletas. Isso já em curto, tem muito mais equipamento aí que vai integrar esse projeto, que a gente vai esmiuçar aí daqui a semana que vem, ou 15 dias. E o segundo projeto é a continuação do projeto do convênio do vídeo monitoramento da cidade. Atualmente nós estamos com 19 câmeras em funcionamento. Como dito já pelo nosso prefeito, a falta de iluminação, não adianta ter sistema de câmera se não tiver a iluminação perfeita para que possa aí se visualizar, né, o que se pretende, que é o objetivo principal, ver as ações que estão acontecendo de imediata no local. Aquisição então de mais 22 câmeras de vídeo monitoramento, são mais 22 pontos na cidade, e depois nós esmiuçamos para os senhores também quais são esses pontos. Então, totalizando aí em breve 41 pontos na cidade, já como meta do nosso governo, né, do governo Grana, já 41 pontos na cidade com vídeo monitoramento. E são olhos, né, olhos voltados à população. E nós já temos a informação de que esses 19 pontos que atualmente existem na cidade, onde existe o vídeo monitoramento, a criminalidade diminui drasticamente. Isso é fato, né? Quem quer praticar um ato delituoso, ele não quer ser preso, ele quer praticar, obviamente, na omissão. Então, quando ele sabe que alguém está vigiando e tem que ser realmente alertado, quanto mais se alerta, né, aqui você está sendo vigiado, isso inibe a ação delituosa, isso é comprovado. Então, com certeza, em breve, o governo Carlos Grana aí já vai dar uma pronta resposta à sociedade, principalmente na parte de segurança pública. Depois, antes de esmiuçar para os senhores melhor. Quer acrescentar alguma coisa, né? Só para, primeiro, como o prefeito bem colocou, são medidas emergenciais, né? O plano de iluminação pública emergencial, dada uma demanda enorme que a gente tem na cidade, e que só foi possível a gente, em praticamente 8 dias, né? 8 dias úteis, a gente só conseguiu desenrolar processos que estavam lá há 6 meses, há 3 meses, sem nenhum tipo de vislumbrar uma solução, graças à capacidade técnica da nossa secretaria, né? Temos lá funcionários do quadro da prefeitura, estão hoje representados aqui pelo Vitor, que é o diretor do MO, o Ricardo, que é o nosso secretário adjunto, e com bastante criatividade, bastante empenho, já conseguiu traçar um plano de emergência, mas que já vai trazer, e já está trazendo, na verdade,
consequências para a melhoria da qualidade de vida na cidade de Santo André. Nós já conseguimos, com equipe própria, mesmo sem ter o contrato de roçagem, que é um dos pontos principais da manutenção da cidade, cobrir uma área com equipe própria de 320 mil metros quadrados, né, de limpeza e capinação. Isso graças à dedicação e ao empenho da equipe que a gente tem lá, e principalmente a criatividade. E usando também o recurso público da melhor forma, que com certeza será a marca do governo Grana, com bastante austeridade, conseguiremos também dar uma equipada na frota, no sentido de equipamentos para a manutenção da cidade, para não ocorrer, prefeito, o que está ocorrido com a iluminação pública. No caso da roçagem, nós estávamos sem contrato, mas por ter uma equipe própria, a gente ainda conseguiu dar uma resposta mais rápida. No caso da iluminação pública, a gente lança um plano emergencial para contratar uma empresa prestadora de serviço, porque não temos equipamentos para fazer a manutenção. A prefeitura não dispõe hoje de nenhum equipamento que permita a prefeitura fazer a manutenção da iluminação. Então, com também essa melhoria da frota, a gente não correr mais esse risco, né? Caso a gente tenha algum tipo de problema contratual, pelo menos a prefeitura vai ter uma retaguarda para não deixar a cidade na situação, infelizmente, que se encontra hoje. Poliel, vai ter um prazo para acabar com esses apagãozinhos que existem por aí? O contrato de manutenção é de 90 dias, né? A gente vai lançar na próxima semana o emergencial. Dentro desses 90 dias, a gente pretende, sim, acabar com esses 6 mil pontos de escuridão que existem na cidade. Inclusive na Portugal, sim, é na cidade como um todo, viu? Uma cidade terrível. E a Oliveira Lima e o próprio Bruno Daniel, né, que são dois símbolos da cidade, também nessa fase, uma fase emergencial, mas que acabaram sendo símbolos do descaso e que agora já vão receber novamente um tratamento de manutenção especial do governo Carlos Grana. Uma pergunta? Nas áreas periféricas, tem algum projeto aí, emergencial, aí, essas questões, como a gente comentou lá, de áreas de risco, mas vai ter mais algumas intervenções aí, nas áreas mais distantes? Toda essa intervenção para o conjunto da cidade, todas as áreas, do centro, dos bairros, para toda a cidade, né? O que nós estamos fazendo aí é mais coordenado pelo SEMASA, é o trabalho de acompanhamento das áreas de risco, para que as áreas de risco 1, 2 e 3 não se transformem em risco 4 e assim por diante. Então, esse monitoramento está sendo feito. Nós estamos, inclusive, no final de semana de plantão, tendo em vista que há uma possibilidade de uma queda maior de águas no final de semana. E essa é a principal preocupação, então, mais da análise. Preocupando com a vida das pessoas. Nós estamos preparados se houver necessidade de remoção de famílias. Vocês falaram do envelhecimento da frota, em média, quantos anos tem a frota da prefeitura? De 10 a 11, mas varia muito, porque infelizmente houve uma interrupção na padronização da frota. E a padronização da frota, ela reduz custo na questão da manutenção. Você tem uma frota padronizada da mesma marca, mesmo tipo de veículo, na compra de peças isso favorece a redução de preço. Então a frota, além de estar envelhecida, vamos retomar essa questão da padronização, mas com o foco principal nos equipamentos que a prefeitura necessita para ter sempre uma retaguarda para a boa manutenção da cidade. Dentro do contrato emergencial para a iluminação pública é garantido que 90 dias não terá mais locais apagados em Santo André. Nós vamos garante cobertura desses pontos, 6 mil pontos que estão escuros. Tem algum bairro que seja prioridade? Toda a cidade. Está toda a cidade. Mas assim, centro, alguma coisa que seja mais de produção, tem relevância? Olha, nós fizemos no final de semana, toda uma vistoria aí, né? E claro, nós vamos ter que começar por algumas regiões. Mas como nós não temos ainda um contrato emergencial, vamos realizar isso a partir de segunda-feira, nós vamos tratar inclusive com a prestadora de serviço qual é a potencialidade, a capacidade
né, e uma estratégia em conjunto com essa empresa, porque vai ser o prestador de serviço. Essa empresa começa a atuar na própria segunda, já com essas reuniões com as secretarias. Não, tem que ser aberto o contrato ainda. Semana que vem o plano, esse plano emergencial que está sendo lançado hoje, a partir da semana que vem ele vai ser formalizado e aí a empresa na próxima semana... No estado definido. É, No estado definido. Em 15 dias, então, começam esses trabalhos. Antes disso. Em uma semana. Por isso a gente pede, inclusive, a compreensão da população, né, nesse sentido então, de... Até onde vai a culpa da Eletropaulo e até onde vai... Nenhuma culpa da Eletropaulo. A culpa da prefeitura. Não tem nenhuma culpa da Eletropaulo. É que foi, como disse, desde julho não há um contrato de manutenção sendo executado. A prefeitura tinha um contrato, foi um prestador de serviço, foi interrompido. Ela tentou realizar essa manutenção com o pessoal próprio, não conseguiu, foi precário. E depois, no final, a partir de outubro, definitivamente nenhuma manutenção foi realizada. Vamos retomar agora a partir da semana que vem. Grana, Por isso a situação está tão grave em toda a cidade. Grana, diante desse anúncio de pacote de propostas e com a dívida que a prefeitura pegou agora fazendo o balanço ainda de quanto são os débitos, qual a avaliação que o senhor faz desse problema que foi encontrado nos últimos 4 anos? Uma má gestão administrativa. Uma má gestão, infelizmente, da cidade. Grana, você falou desse projeto de depois de consertar esses 6.000 pontos e aí modernizar a iluminação. São 3 etapas, né? Isso. 6 fases. Daí vai contratar a empresa para fazer esse processo de modernização. São quantos pontos na cidade toda que serão modernizados? Não. O parque de iluminação pública da cidade hoje conta com 50 mil pontos. Mas serão todos modernizados? Não, isso não é possível. Não viável economicamente. Quantos serão? Nós vamos decidir quais os pontos, principalmente aqueles que já utilizam a iluminação ornamental, a iluminação monumental, esses pontos vão receber um tratamento diferenciado, com uma modernização da tecnologia, troca por LED, esses assim. Esses pontos, por exemplo, ficam no centro da cidade? Na cidade como um todo também. Tá? Os 2 convênios que foram assinados com o governo federal, qual que é o valor deles? Eu vou esmiuçar isso. Daqui, semana que vem, 15 dias, nós vamos iniciar o processo licitatório. Então a gente aí passa valores, inclusive, para vocês também. No estádio já vamos ver os 7.000 do jornal, né? Dia 27? Dia 23. Dia 23. No jornal, os postos de 7.000 podem Sim. comprar esse livro. Esperamos. Eu acho que vai, né? Porque a gente Não mesmo, não.